Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Reverendíssimo Padre Jorge, caríssimos fiéis, continuando a meditação sobre esta festa de Todos os Santos, devemos recordar uma coisa muito importante quando contemplamos a santidade da Igreja, que os santos não se fizeram santos do nada. Não se nasce santo, ao contrário, nós nascemos todos em pecado original. E de certo modo, já ao nascer, estamos condenados a sermos escravos do diabo. Quando entramos na igreja, através do batismo, nos entramos na Assembleia dos Santos. Por isso que a igreja é santa na sua essência. E a santidade é o reflexo mais claro que existe sobre o grande mistério da igreja. Não porque a santidade é simplesmente um mérito somente particular, mas é uma graça que nosso Senhor nos dá através do nosso batismo, da qual, é claro, iremos desenvolver durante a nossa vida. Todos os que estão na glória passaram pela igreja militante e são iguaizinhos a nós. Se nós perguntássemos como eram os santos enquanto estavam aqui na terra, iguaizinhos a nós. Eles também nasceram como nós, no estado triste de pecado original. Foram batizados, permitiram que a graça de Deus trabalhasse pouco a pouco em suas almas, e assim foram se santificando. E transformaram essa labuta na honra para Cristo. E assim a igreja, de certo modo, vai resplandecer aquilo que ela é, a santidade, mas a santidade de Cristo, através de nós, que somos o seu corpo. Quando nosso Senhor sobe no monte, na montanha, nos ajuda a refletir sobre o discurso que ele vai começar a fazer, sobre as coisas altas. Por isso sobe. Isso também nos ajuda a compreender a importância de subir na vida espiritual, subir na vida de santidade. E toda aquela gente, junto com os seus discípulos, estavam atentos às palavras. É claro que nosso Senhor subia, de certo modo, para ajudar a forma de falar, porque não havia microfone, tinha que falar alto. Então, num lugar alto, é mais fácil as pessoas que estão embaixo ouvir. Mas mais do que simplesmente isso, é que nosso Senhor quer nos ensinar também que está falando de coisas altas. E, de certo modo, também reflete esse grande mistério do seu corpo místico. E vai falar das grandes bem-aventuranças, que na prática, diante do mundo, do pensamento mundano, é uma verdadeira contradição. Porque vai contra tudo aquilo que mais almejam os seres humanos. Nosso Senhor começa a dizer assim: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. É claro que no pensamento mundano todos desejam muitas riquezas e saciar-se das riquezas do mundo.
Mas o Senhor nos faz um convite completamente diferente: sermos pobres de espírito, vivermos simples, não abusar do excesso das coisas que podemos aproveitar nesta terra. Isso falou há tantos mil anos atrás. No nosso tempo, urge fortemente estas palavras para que soem profundamente nos nossos corações. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Dos pobres de espírito é a igreja, e dos pobres de espírito é aqueles que herdarão a eternidade da feliz visão beatífica. Os pobres de espírito não possuem as coisas aqui na terra, possuem Deus sobretudo. Por isso a importância da pobreza de espírito. Se nos revoltamos, nós abraçamos as coisas do mundo e as posses do mundo, nós vamos imediatamente esquecer-se de Deus. E as pessoas pobres, a sua riqueza é Deus. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. No mundo, no nosso tempo especialmente, onde tudo é tão agitado, onde tudo é tão frenético, a mansidão é uma convocação à perfeição do coração. Bem-aventurado os que choram, porque serão consolados. Ninguém gosta do choro, ninguém gosta de suportar os sofrimentos da vida, ninguém suporta mais as frustrações. Mas bem-aventurados os que choram, os que suportam com paciência os problemas desta existência e tudo transformam num verdadeiro sacrifício de honra e de louvor a Deus. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Os santos são injustiçados. Nunca podemos esquecer do grande exemplo de nosso Senhor Jesus Cristo. De todas as injustiças que caluniaram ele se calou, não se defendeu. Por isso, Deus é a verdadeira justiça de todas as injustiças mundanas. Aqueles que não ficam mordendo de raiva, guardando rancores, ódio, em busca de uma justiça frenética, não são capazes de alcançar e olhar para cima aquele que é o verdadeiro e justo juiz, que vai dar a cada um conforme as suas obras. Bem-aventurados misericordiosos, porque serão tratados com misericórdia. Normalmente a nossa fila no confessionário é grande, porque buscamos de Deus a sua misericórdia. Mas se Ele nos dá a sua misericórdia, devemos fazer a mesma coisa. Sempre se questiona se Deus perdoa todos os pecados. Não era nenhuma questão para estar no nosso coração. Quem faz uma pergunta dessa ainda não conheceu Deus, não sabe quem é Ele. Deus perdoa tudo. A pior maldade que uma pessoa pode fazer, Ele perdoa, a não ser que a pessoa não queira a sua graça. Se não quer, não tem como mexer no seu livre-arbítrio. Mas Deus perdoa tudo.
todas as nossas fragilidades, todas as nossas maldades, as nossas e de todas as outras pessoas. E quem somos nós para nos incharmos de orgulho e dizer, não perdoo? Nós devemos ser o corpo místico de Cristo, refletir a santidade de Cristo e também a sua misericórdia. É claro que não é possível entender a santidade se nós não entendemos o que significa um sacrifício. Nós amamos a missa é um sacrifício, e na missa se faz os santos, e na missa entendemos a nossa vocação, a santidade. Por isso também, dar a misericórdia é um ato de sacrifício, da qual oferecemos o perdão sem rancores, sem ódio. Aquelas pessoas que conseguem fazer este sacrifício, Deus se oferece em sacrifício a cada uma delas, dá o seu perdão. O sacrifício da missa é o sacrifício da nossa misericórdia, é o sacrifício do nosso perdão, é o mesmo sacrifício de Cristo na cruz. Bem-aventurados que possuem o coração puro, porque verão a Deus. Parece tanta contradição as palavras do Senhor para o mundo. A pureza de coração faz as pessoas verem Deus. As pessoas impuras não conseguem ver Deus, porque estão amarradas nos prazeres carnais. Mas aqueles que conseguem conservar a pureza na sua intenção, no seu coração, e lutam contra essa inclinação horrorosa que nos faz bestiais, como se fôssemos animais sem uso da razão. A impureza nos faz indignos de sermos humanos, nos eleva à condição de animais irracionais. E o mundo louva e adora as práticas impuras. Mas aqueles que lutam como verdadeiro sacrifício, com uma missa, no dia a dia, e olham para Deus e o contemplam. E é claro que na eternidade terão aquela felicidade, já que não viram as impurezas da terra, vão ver aquilo que é o mais puro que existe, o próprio Deus. Os nossos olhos devem conservar sempre esta pureza, o nosso coração, a nossa mente. Que felicidade são as pessoas que alcançam e desenvolvem essa riquíssima virtude, que já contemplam a Deus aqui. Quando olham os outros, conseguem ver aquilo que não se vê simplesmente com os olhares humanos, mas com o olhar espiritual. Conseguem ver no outro a imagem e semelhança de Deus. As pessoas puras são as mais bondosas, porque conseguem olhar nas pessoas mais ruins que existem, e até nas mais impuras, que todos os seres humanos são a imagem e semelhança de Deus. Aquilo que a impureza e a maldade e a corrupção não deixa ver, as pessoas puras conseguem contemplar e amar os seus irmãos, porque podem ver neles a sua imagem e semelhança, não simplesmente como objeto de prazer. Bem-aventurados pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Os filhos de Deus somos com Cristo. Ele é o verdadeiro Filho de Deus. Ele é o príncipe da paz. E é muito interessante, por causa da concupiscência, somos sempre inclinados a um prazer pela guerra.
E hoje em dia se cunha algumas palavras como Guerra Santa. O Papa Leão XIV fez um pronunciamento incrível sobre estas coisas. As guerras não são santas, isso é uma blasfêmia, né? Não existe nenhuma guerra santa. E quantas vezes a nossa revolta, o ódio, deseja sempre a guerra. É claro que muitas vezes a guerra já começa no nosso coração, o ódio. A guerra começa nas nossas famílias, nas nossas casas, entre os nossos amigos. A guerra vai se multiplicando, é o mal, que vai provocando o ódio, e assim as guerras vão se formando. Ela é sempre um reflexo do ódio. Não estamos falando aqui da defesa pessoal, nem dessas coisas. Mas nós nunca somos promotores de guerra. No nosso tempo, estamos vivendo períodos tumultuosos no mundo inteiro. Mas não é só no mundo, vivemos também na igreja. As guerras das ideologias. Cada um quer ser superior ao outro, o melhor que o outro. E nesta guerra, já que não tem nenhuma santidade nisso, também nas ideologias, as ideologias não existe santidade nenhuma, e sim o egoísmo. E aí o espírito de guerra, pouco a pouco, desfacela a igreja, que é santa na sua essência, mas a guerra não reflete o que a igreja é, e nem o que nós fomos chamados. A igreja é una, é santa, mas é una. E nós devemos fazer de tudo para promover a unidade da igreja. Quanto mais ódio, quanto mais rancor, quanto mais crítica, quanto mais tiro nós damos nos outros dentro da própria igreja, nós estamos destruindo ela mesma. Que contradição! E vemos assim como a igreja militante é uma grande luta de todos os lados. Isso sim, nesta guerra nós devemos lutar, mas para poder promover a paz. Mas as guerras que existem, elas simplesmente destroem. Quando vemos as imagens, muitas vezes pelas redes sociais, pela mídia em geral, da guerra, nós vemos uma destruição completa. É interessante que às vezes também nos colocamos como partidários no meio disso. Isso não é bom. Eles merecem mesmo, são gente ruim. Mas quando vemos toda aquela destruição, os prédios todos destruídos, aquelas mulheres chorando os maridos mortos, os maridos chorando as esposas mortas, as crianças sem pai, sem mãe, morrendo de fome, machucadas, feridas. É claro que o resultado de uma guerra não tem conserto psicológico nunca mais. Nós não sabemos o que é isso porque não vivemos isso, mas tomamos partido. Que pena. A guerra é sempre destruidora. Mas a vida espiritual, quando alimentamos a guerra dentro da igreja, é semelhante. Um lado, uma trincheira de um lado, a outra trincheira do outro. E quando vemos o edifício, aquilo que Cristo construiu com o seu sangue, pouco a pouco estamos fazendo desabar tudo. Quantas pessoas ficam desesperadas, quantas pessoas ficam escandalizadas, quantas pessoas perdem tudo por causa do mau exemplo dos próprios católicos. Precisamos buscar a santidade para alcançar com os nossos irmãos maiores que já estão lá. Aquilo que eles fizeram aqui. Eles são os nossos exemplos. Sigamos os seus passos. Vivamos aquilo que o Senhor nos ensinou, para que possamos estar plenamente unidos a eles e definitivamente um dia estar com todos eles,
naquilo que é a nossa felicidade suprema, Deus mesmo. Mas é importante que o conquistemos aqui na terra, mas sempre com o valor do sacrifício. Não existe santidade sem o sacrifício, e Ele nos quis fazer santos através do sacrifício. Se Ele fez assim, e nós fazemos todas as missas esse mesmo sacrifício, que saibamos entender também que a nossa vida sempre será assim, um verdadeiro sacrifício em culto a Deus, para que possamos cada vez mais nos tornarmos aquilo que Ele é, participarmos de sua divindade, da sua santidade. Que a Imaculada Sempre Virgem Maria, a mais santa de todas, nos ajude com os seus rogos e a sua presença materna no meio de nós, nos ajude a viver as bem-aventuranças e alcançar, através da intercessão dela e de tantos outros santos, nossos amigos, aquilo que mais precisamos nessa existência, que é a santidade da vida. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.